vem trazer esperança. Aos pobres libertação. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Esse já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Eu queria dizer algumas coisas, mas eu acho que o meu cérebro fritou. Cozinhou em banho-maria. É demais, hein? Minha gente, meus nobres, nós estamos no 4º domingo do Advento e o nosso coração já acelera pela vinda do Salvador. A luz torna-se mais intensa, simbolizada na coroa do Advento. As luzes foram se acendendo, a 4ª vela se acendeu. Portanto, agora esperamos o nascimento da luz, que é o Cristo. E hoje as leituras, se eu pudesse sintetizá-las numa única palavra, se eu pudesse apanhar aí, primeira leitura, o Salmo, a segunda, o Evangelho, e sintetizasse, apocopás, ou numa palavra moderna, cibernética, wins e passe. Numa única palavra eu diria a casa. Tudo vai falar de uma casa. Deus, o El Shaddai, o Onipotente, vai pisar aqui? Então onde ele vai morar? Se a sua onipotência de natureza divina vai pisar esse solo, se Deus vai chorar o nosso choro, vai rir o nosso riso, vai ter nossa pele, vai falar nossa voz, é preciso que ele tenha uma casa digna dele, com perfeição, com harmonia, com simetria, com beleza. E as leituras vão falar, quer a primeira em Davi, quer o Evangelho, vão falar sobre a construção dessa casa. Vamos acompanhar então. Hoje requer muito mais atenção, que com esse calor tua atenção fica tão perdida quanto a minha. Mas presta atenção aqui, a palavra de Deus. A primeira leitura é tirada do livro de Samuel, está formidável. E o contexto é o seguinte: Davi já está velho, tá? Depois de um longo reinado, um dos reinados mais conhecidos, mais célebres, falando de reinado religioso, né? Quanto aos reinados humanos, o Império Mongol e o Império Romano, por exemplo, são insuperáveis. Mas no que tange ao Império religioso, da implantação de Deus, do reinado de Deus na Terra, Davi ele supera qualquer um. E aí, ao final já da sua carreira, já célebre o seu nome,
no seu palácio, gozando a sua boa fama. Se você for na potência, na fortaleza que é o Império Davídico, gente, é uma coisa formidável. Quiseram que você fosse um dia já para você ver o império que é o lugar onde Davi morou. Uma coisa assim, toda trabalhada de pedra, toda trabalhada na pedra. Aquela coisa assim, uau! E dentro, muito cedro, madeira nobre, né, do Oriente. O rei está ali. Mas o lugar onde está as tábuas da aliança, que era o lugar máximo da presença de Deus, né, onde continha as tábuas que Moisés, né, recebeu, escrita pela própria mão de Deus, aquelas tábuas estavam ali, na tenda da reunião. Aí eu acabei de falar, eu queria fazer uma surpresa, mas já revelei, eu estou assim, não consigo pensar. Onde estava a presença de Deus? Na tenda. E o rei no palácio. Tem alguma coisa errada aí, não tem? O rei no palácio e Deus na tenda. A tenda, aquela tenda que tu faz festa lá na tua laje, aquela tenda de praxe. Naquela época era de pele de animal. Aí chegou uma hora que o rei se incomodou. Que bom, né, que ele se incomodou. Que bom. Os mesquinhos são aqueles que se incomodam. O errado está errado, o certo é certo, o errado vai ser errado. O certo vai ser sempre certo, mesmo que ninguém faça. E o errado vai ser sempre errado, ainda que todo mundo faça. Mete isso na tua cabeça. E aí o rei se incomodou. Peraí, mas não está certo. É preciso que Deus não é melhor que eu, Ele é Deus. E aí começa a especulação, né? Aliás, Natan fala para ele a mesma coisa que o anjo diz à virgem, é a mesma palavra. Aliás, eu só posso entender o Evangelho se eu entender a primeira leitura. A primeira leitura, ela é um suporte veterotestamentário para que vai ser o Evangelho, formidável. Porque Natan diz, vou te provar que o Evangelho é a mesma coisa da primeira leitura. Natan diz a mesma palavra do anjo. O Senhor está contigo. O anjo disse à virgem, Roquírios metaço, Deus mesmo está com você. Faz porque Deus está com você. Quando Deus está com a gente, minha gente, tudo fica possível. O impossível torna-se possível. Quando Deus está com a gente é capaz de tudo. Quando Deus não está, aí lascou de vez mesmo. Aí, meu filho, pode chorar. Mas se Deus está, não existe mais impossível. O anjo completa, tá, o que Natan não disse. Porque para Deus nada é. Todo mundo com pressão baixa. Para Deus nada é. Eu gosto assim, pressão alta. Eu gosto de pressão alta. Então, o anjo e Natan dizem a mesma coisa. Constrói a casa, porque Deus está contigo. E Davi nos ensina hoje, minha gente, a se incomodar quando os nossos interesses estão à frente dos interesses de Deus, porque essa é a temática da primeira leitura. O interesse de Davi esteve à frente do interesse divino. E a nossa vida começa a declinar, a perder a graça. Bom, eu gostaria de falar o bom vernáculo e o bom português, mas como que assusta? Então eu vou usar um eufemismo com você. Um eufemismo, um recurso de linguagem. Nossa vida começa a perder a graça. Eu poderia dizer, por exemplo, a nossa vida fica desgraçada. Mas isso assusta. A nossa vida perde a graça e desce quando os nossos interesses começam a estar à frente dos interesses de Deus. Quando as coisas são para mim, nós temos um gás, uma energia ímpar. Quando as coisas são para Deus, olha, a gente começa a criar coisas do nada, ex nihilo, do nada aparece. Se é para mim, por exemplo, a gente acorda com um gás, é uma verdade. É para acordar para ir para a praia nesse verão. Tu acorda com gás. Você não acorda sem nada. Você acorda rindo para todo mundo. Fala que é para acordar para ir para a missa. Fala em casa. Vamos acordar para... Fala para você ver o inferno que você causa. Para a missa. É para Deus. Para Deus a gente fica mole. Quando é para os meus interesses, nós temos uma força, meu querido, a gente vira um touro. Mas bastou colocar interesses de Deus na causa, na reta. Para Deus tem sempre um empecilho, para Deus é sempre mais burocrático, para Deus tem que ter papel, para Deus tem que ter assinatura, tem que ter firma no cartório,
Para Deus tem que ter assim, assado, ofício, assim. Para a gente não precisa nada disso. Peraí, gente, tem uma hora que tem que incomodar. Por que para Deus as coisas têm que ser assim, tudo feito assim? Eu não sei quanto a você, por exemplo, mas nesses 4 anos aqui, me incomoda ver esse patrimônio histórico-cultural assim. Incomoda. O nosso governo, né, infelizmente, está muito interessado em restaurar patrimônios históricos, sobretudo se é religioso. Tem um interesse ímpar, né? Só que não. Mas me dói ver que a minha casa as coisas estão bonitinhas, na sua casa também. As coisas estão jeitosinhas. Mas a casa de Deus está toda rachada. Isso não te incomoda? Nosso telhado está... Aproveita já para fazer uma campanha. Cada rombo nesse telhado, e a gente está fazendo essa obra. Porque quando chove, o pessoal que vier depois pela internet pode até fazer suas doações de fora do país se quiser. Quando chove mais dentro da igreja do que fora. Quando está chovendo muito, a gente sai da igreja para a gente se molhar menos. Entendeu? É aqui na igreja. E eu não sei se você sabe, mas ela é feita de barro. Então barro com muita água, água benta e terra santa também faz lama. Gostou dessa? Para a vida, o hashtag fica a dica, para a vida. Água benta, terra santa também faz lama. E um dia essa igreja vai poder assim com nós dentro, com nós, acabou. Incomoda, tem que incomodar. Tem que incomodar, por exemplo, quando as coisas não são feitas direito para Deus, quando tudo é feito de qualquer forma. Olha que bonito o que prepararam aqui para que a nossa oração, nossa liturgia fosse mais eficaz. Um belo presépio. Alguém preparou o belo altar, alguém preparou credência, alguém preparou os paramentos. As coisas de Deus são preparadas. O sacerdote está aqui ralando, cozinhando, tá? Estou igual um Chester de Natal, assando aqui dentro. E tem gente que vai à missa, meu querido, parece que está indo para a praia de Ipanema. Não gosto, não quero, parei de brincar. A primeira leitura diz de um incômodo, ela insinua um incômodo quando as coisas de Deus não estão sendo feitas. Tem que incomodar, minha gente. Por exemplo, nós vamos celebrar, em fração de dias, o nascimento, o maior evento da história da humanidade. Esse evento, esse fato, condicionou e dividiu a nossa história em AC, DC. Antes de Cristo, depois de Cristo. Alguns historiadores modernos querem tirar essa nomenclatura, mas quizá não consigam. Mas condicionou a nossa história. Ele feriu o nosso tempo. Cristo foi o maior evento histórico e salvífico. E ponto. E nós vamos celebrar, quer nós cristãos, quer os pagãos também estão celebrando, mas não sabem disso. Se está botando pisca-pisca na cara, está celebrando Natal. Só que ele não sabe disso, coitado. Mas tá. Diz isso para ele. Entendeu? Mas nós vamos celebrar esse fato agora, daqui a dias. O mundo inteiro vai celebrar esse fato. No entanto, seu aniversário é... Vamos filosofar, hein? Eu sei que com esse calor de 50 graus não dá para a gente filosofar, mas vamos, tenta, faz força. Se a gente vai celebrar esse evento, se o nascimento é dele, os lugares que deveriam estar mais cheios, por exemplo, o lugar que devia estar mais cheio não deveria ser o shopping, mas é o shopping. Quer conhecer o inferno? Até, às vezes é bom assim, dar uma passadinha rápida no inferno, rápida, só para ficar lá não, mas só para ver como é que é. Quer conhecer o inferno na terra? Tu quer conhecer o inferno? Conhece, gente. Dá um pulinho ali no shopping. Caxias Shopping. São Gonçalo Shopping. É o inferno. É a maior concentração de pobre por metro quadrado. Aí tu fala, e você, padre? Se eu for, vai ser mais um, por isso que eu não vou. Tá entendendo? Então eu me ausento. É muita gente. Mas eu pergunto assim, o que eu vou celebrar? Natal, o nascimento. Se o nascimento é dele, se a festa é dele, o lugar que deveria estar mais cheio, por exemplo, deveria ser a igreja. Não deveria? Fala que deve fazer assim também, contribui, colabora. Deveria ser o orfanato. Agora é a hora da caridade.
Deveria ser um asilo. Ninguém vai no Lar São Vicente de Paulo. Ontem foram lá nas minhas crianças no Lar São Tiago, fiquei muito feliz de dar presente às minhas crianças. Nossa, não sabe como faz a alegria de Deus fazer minhas crianças felizes? Está entendendo? Agora é hora disso. Se o nascimento é dele, por que o shopping está cheio? Se Deus não está lá, se lá não é o interesse... Aliás, Deus está em todo lugar. Filosoficamente está errada essa afirmação, mas se lá não está o interesse dele, olha como é que as coisas estão invertidas, gente. Está tudo invertido. Só que, para nós, deve gerar um incômodo. O mesquinho não se incomoda. Aliás, o mesquinho não se incomoda com nada. Tá? Se há incômodo, há um sinal de grandeza, de magnitude. Se incomodar com o que está errado é um perfeito sinal. Mas agora, fechando a primeira leitura, Davi começa a construção da casa de Deus. Tá? E essa casa vai chegar à plenitude. Essa casa da primeira leitura, que Davi constrói para o próprio Deus morar, ela é um prefácio, ela é um protótipo, é um sinal do que vai ser a casa do Novo Testamento. No Evangelho de hoje, não mais Davi constrói uma casa. Deus mesmo constrói a casa. Sim, minha gente, se Ele vai morar entre nós, se o Verbo da vida, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, faz vênia, se a onipotência divina vai morar entre nós, requer uma casa digna, uma casa de tamanha beleza, tamanha harmonia, tamanha sincronia, tamanha simetria. Essa casa tem que ser perfeita, tão perfeita que só Deus pode construí-la. De quem é essa casa? Quem é essa casa que eu estou falando, minha gente? Fala para mim. Maria. Ela é a casa onde Deus quis habitar. Quer você aceite isso ou não, é um dado salvífico. Deus quis morar uma casa digna de si. E toda a dignidade dessa mulher prende esse fato dela ter sido a mãe, a máter. Está entendendo? Bom, e aí o Evangelho, que é a plenitude da primeira leitura, começa a narrar os pormenores dessa casa sendo construída. Primeiro fato, primeiro detalhe narrado, aliás, o Evangelho de hoje não é uma narrativa, é uma pintura, é um cartão postal. Lucas pinta os detalhes desse postal. Um anjo é enviado por Deus a Nazaré. Sabe o que é Nazaré? Olha, quisera eu que um dia tu fosse a Nazaré. Minha gente, junta dinheiro, gente, faz cofrinho, pede. Acho que nem nós, pede. Mas não fez campanha. Eu queria um dia que você fosse a Nazaré. Você tem noção do que é Nazaré? No dia que você entrar em Nazaré, você vai dar graça a Deus que você mora em Magé. Você tem noção? Nazaré é isso daí. Entendeu o que é Nazaré agora? Não tem forma mais teológica de explicar o que é Nazaré. Quando tu entra de ônibus honesto, tu fala assim: quero voltar para Magé, lá é mais bom. É isso que é. Mas eu moro aqui com vocês. Ali é Nazaré. Ali morou a mãe de Deus, seu padre. Ali morou a mãe de Deus. Deus quis que a salvação acontecesse naquele lugar. Sabe para quê, minha gente? Onde jamais pensavam que tudo fosse acontecer. Porque Deus gosta de driblar o nosso orgulho humano. Tá? A capital de tudo era, o império de tudo era Jerusalém, conservada até hoje na sua beleza. Um dos cartões postais mundiais. Não Nazaré, nem Belém, feios até hoje. Mas a salvação aconteceu ali, no feio. O feio que estava salvando. Igualzinho na cruz. Quem diria que esse homem... Bom, o evento é o Natal, mas deixa eu dar uma passadinha pela cruz que não tem como se desvincular dela. Quem diria que esse homem feio, disse Isaías, a ponto de não ter aparência humana, a sua beleza perdeu a beleza, estava feio, mas o feio que salvava. Tá? Cuidado com as aparências de beleza. Cuidado. Muito cuidado com o que esconde um belo rostinho. Muito cuidado. Deus se esconde às vezes no feio. Tá?
naquilo que causa repulsa aos nossos instintos. Ali Deus está. Por exemplo, o presépio é prova concreta disso. E aí o anjo entra nessa casa e dirige a palavra a essa mulher. Só que, deixa eu fazer uma pincelada sociológica nesse momento de época. Eu estou no período patriarcal, não se dirige a palavra à mulher. Ela não é nem testemunha jurídica nesse momento. Os evangelhos deixam muito claro. Por exemplo, o respingo desse fato sociológico. Dizem muitas vezes os evangelhos, sem contar mulheres e crianças. Elas não são contadas. E ponto. A mulher ela só tem duas funções nesse momento de época. Eu estou falando nesse momento de época. Tá? Ela tem uma função procriativa, ela tem que dar um filho. E um filho homem, ai dela se der uma menina, por exemplo. Tá? Só que, tadinha, esse fato não está nem à escolha dela. Né? E função doméstica, somente a casa. E ponto. Não se dirige a palavra à mulher. Mas a gente vê a importância dela. Porque o anjo, vira para mim, ventilador um pouquinho. O anjo entra numa casa e dirige uma palavra, não aos outros, mas a essa menina. Ela não pode ser mulher qualquer, não pode. E dirige não só a palavra, mas a mais bela das palavras. Nós chamamos em grego eulogion, elogio. Qual dos profetas recebeu o atributo, o título de Kekaritomene, cheia da graça? Quem, gente? Quem recebeu esse título? Nem João Batista, nem Elias, nem o profeta mais exaltado da antiga aliança recebeu o título de ser chamado cheio de Deus, que não pode conter mais Deus, está lotado, é como se eu pegasse um copo e transbordasse, não cabe mais. Maria Kekaritomene significa, tudo dela é Deus, ela respira Deus, ela transpira Deus, está entendendo? Essa é Maria. E diante do fato de ser convidada, preparada para ser a mãe, tá? A mãe do Messias, surge uma pergunta, e aí a gente vê que ela é semelhante a nós, aí sim, igual a nós, a dúvida, né? Ela quer saber como isso vai acontecer. É típico daqueles que caminham na penumbra da fé, no claro escuro. Como nós, Maria também quis entender como isso vai acontecer. Ela é humana, ela não é divina, ela é humana, humana assim como nós. Maria pergunta, mas como? Maternidade exclui virgindade. Eu sou virgem, como é que eu vou ser mãe? Aí o anjo diz uma palavrinha muito pouco entendida dos falsos teólogos. Disse o anjo, uma nuvem vai encobrir você. Aliás, uma nuvem nada. O poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. A palavra sombra aparece, e aí o medíocre que não sabe teologia diz, está vendo? Aqui, ó, tem uma sombra em Maria. Prova é de que ela também cometeu o pecado original. Não, nada a ver com o que tu falou, nada a ver. Come um pouquinho mais de arroz e feijão para você vir discutir comigo. Essa sombra, quando o anjo diz, sombra que encobre Maria, ele tem em mente toda a teologia do Antigo Testamento. Sim, minha gente, como saber que Deus estava no Antigo Testamento? Deus tinha uma forma, nós chamamos teofanias, as manifestações de Deus no Antigo Testamento. Sabíamos que Deus estava quando uma nuvem encobria Israel. Por exemplo, olha o carinho de Deus, gente, com o seu povo. Quando o povo eleito andava deserto afora, com a arca da aliança, uma nuvem espessa cobria aquele povo, fazendo-lhes sombra. Quando o Egito andava pelo deserto afora, rachava a cuca deles, bem feito. Quando Israel queria passar, Deus abria o mar. Olha que carinho, gente. Quando o Egito queria passar, Deus fechava o mar. Por que de vez em quando eu fico revoltado com você? Por quê? Porque quando eu vou andar aqui em Magé, eu peço a Deus, manda uma nuvem. Não vem nuvem nenhuma, eu fico revoltado, entendeu? Aí essa nuvem nós chamávamos Shekinah. O que era Shekinah? Era a nuvem que era a presença, a manifestação de Deus. Às vezes eu fico pedindo Shekinah, gente, o dia inteiro. Meu Deus, manda uma Shekinah. Será que eu não sou o povo eleito? Não vem o sol, racha, um sol para cada um. Entendeu? Essa é a prova, que você ainda não faz parte do povo eleito. Aí veio uma Shekinah, lá tem uma Shekinah lá que cobriu o sol, graças a Deus. Essa é a prova. Na antiga aliança, a Shekinah era a presença de Deus, que fazia-lhes sombra.
Quando o anjo diz à virgem que uma sombra vai parar sobre ela, ele está querendo dizer nada mais ou menos do que Maria faz parte da raça eleita. Uau! Ela é a mulher máxima escolhida. E mais, eu vou te dar mais informações, você fica mais informado. Uma coisa é informação, outra coisa é formação. As duas se complementam. Quando a Arca da Aliança, que era a presença de Deus, andava por Israel afora, a Shekinah encobria. O anjo agora está querendo insinuar que temos uma outra Arca da Aliança. Agora a Shekinah está sobre ela. E isso vai ter repercussões litúrgicas. Só para você ficar um pouquinho mais orgulhoso dessa igreja, só para você ficar assim, com gostinho de tradição na garganta, até hoje isso tem repercussões litúrgicas na nossa liturgia, na nossa fé. Por exemplo, quando o sacerdote te abençoa, por que ele faz assim? Por que ele impõe as mãos? Porque ele está fazendo sombra. Quando o sacerdote ele te absolve dos seus pecados, ele está fazendo sombra. Ele está invocando a Shekinah. Você entendeu? Belíssimo. Já vontade de... Aqui, ó. Foi desse tamanho. Aliás, o pelo nem arrepia mais que ele está colado. Levanta pelo. Grudou, está molhado. Eu sinto arrupeio, mas ele não arrupeia mais. Olha que beleza, como o sacerdote, por exemplo, vai transformar a matéria do pão e do vinho no corpo e no sangue dele. Como saber que Deus está? O sacerdote faz Shekinah. Olha a sombra. Ele evoca essa teologia do Antigo Testamento. Isso é o máximo. É beleza pura. Por isso que eu estou aqui. Entendeu? Mas eu queria terminar com as palavrinhas do anjo à virgem. Aliás, o anjo à virgem eu já falei. Agora a resposta de Maria. O Evangelho está querendo insinuar que a vontade de Deus acontece nessa vida quando o homem corresponde a essa graça. Diante desse fator, Maria não tem saída agora. Maria diz: claro, então assim seja, faça-se. Quando São Jerônimo traduziu a Bíblia, a chamada Vulgata, do hebraico para o grego para o latim, a tradução de São Jerônimo faz questão de dizer que Maria disse a palavra fiat. São palavras de São Jerônimo. Fiat mi secundum verbum tuum. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Fiat. Maria diz uma palavrinha, meu querido, dá até uma sensação de arrupeio. Maria diz: faça-se. Essa palavra não faz você lembrar de nada lá atrás? Nada mesmo, nada. Gente, vamos coçar aí o intelecto. Tem que ser alguma coisa. Maria diz uma palavra muito conhecida entre nós, a palavra do livro do Gênesis. Tudo foi criado a partir de um faça-se. Deus disse: faça-se, e tudo foi feito. Deus disse: faça-se o cosmos, e o cosmos foi feito. Faça-se a luz, e a luz foi feita. Quer que eu faça uma onomatopeia para ficar mais emocionante? Faça-se a luz. Pastor? Faça-se o mundo vegetal. Foi feito. Faça-se o mundo animal. Foi feito. O mundo mineral. Tudo foi feito a parte, exceto o homem. O homem foi feito não da palavra, inspirado na palavra, que é o Filho, o Verbo, mas o homem foi feito pela mão. Essa é a diferença nossa da criação. Só isso. A criação foi feita pela palavra, o homem foi feito com a mão. Essa é a diferença. Deus tocou-nos. Mas tudo foi feito a partir de um faça-se. O faça-se de Deus criou tudo. E quando São Lucas, no seu evangelho, na sua arte, quer escrever aos cristãos que Maria disse a mesma palavra da criação, faça-se,
Ele está querendo insinuar nada mais, nada menos de que Maria participa dessa nova criação que se dá aonde, minha gente? Aqui, no ventre de Maria, Deus recria a humanidade. Se estava vigente a criação de Deus, a primeira criação, a primeira aliança, a partir desse faça-se, agora está vigente não mais Adão, a primeira criatura, mas Cristo, a segunda criatura. Gente, como não amar essa mulher, gente? Fala pra mim. Bate palma pra ela, bate, pra não ficar nervoso. Não tem como. Ela é linda. Não tem como. Eu fico muito nervoso quando falo mal dela, sabe por quê? Porque o Evangelho é uma questão de inteligência, minha gente. Não tem como não amar. Quando Maria diz faça-se, ela está querendo se nivelar, se igualar, não a Deus. Nunca. Cada um no seu lugar. Deus é Deus, o impecável, o santo, o separado. Maria é humana como nós. Mas Deus se utiliza dessa criatura aí. Respeita a moça. Porque Deus se utiliza dela para a nova criação. O Evangelho está querendo insinuar que essa nova criação conta com a participação dela. Isso é perfeito! Perfeito! Caracoles! Não preciso de mais nada a partir de agora. Faça-se. O faça-se de Deus criou tudo. O faça-se de Maria recriou tudo. O faça-se do homem criou. O faça-se de Maria regenerou. Agora acontece o Salvador. E a liturgia está querendo de você uma coisa hoje nessa missa. Nesse forno de Maria. Uma coisa. Incomodar-se quando a vontade de Deus não está sendo feita. Resumindo a liturgia de hoje. Palavra de ordem, exercício para casa. Bom, na escola do tio Alain tem dever de casa. Incomodar-se quando a vontade de Deus não está sendo feita. Tem que incomodar e muito, tem que doer. Depois, cada um de nós aqui só pode fazer a vontade de Deus quando a gente abre mão do nosso projeto para fazer o que Deus quer. Faça-se. Eu vou dividir com você que essa semana eu recebi uma grande dor, uma informação, uma ligação lá de casa. E o adversário, o inimigo da salvação, ele sabe que quando ele não pode destruir aqui, ele destrói os que eu amo. Aí fica triste. Não é assim? Uma tática do inimigo é, quando eu não consigo destruir você, eu destruo quem você ama. Se eu não consigo destruir você, eu destruo a tua casa. Nossa, uma tática antiquíssima. Leia a arte da guerra de Sun Tzu. É isso aí. Então, ele vai lá em casa e ataca os meus. Aí vem a ligação, pronto, fico daquele jeito. A vontade humana era de pegar o meu carro e sumir. Sumir. Porque eu também tenho problemas, viu? Parêntese catequética aqui, não é desabafo não, é catequese. Tudo aqui é catequese. Eu também tenho problemas, não são só vocês não. Se um dia eu disse não para o teu problema, é porque eu estava com o maior ainda. Me entenda, minha gente. Há uma tendência de pensar que o médico não pode adoecer. De que o pai não pode ter problema. O meu médico teve gripe, como é que pode? Como é que pode? Como é que pode? Ele é homem. Também temos problemas. Também tem direito de chorar. Tenho direito também de sair um dia de casa e não conseguir rir. Eu tenho direito. Então entenda isso. Não projete sobre o sacerdote a perfeição divina, porque nós não somos Deus. A vontade era de sumir, de pegar o carro, ir lá em casa, pegar as cabeças, bater um com o outro. Mas eu fiz um voto com ele. Quando eu saí de casa para essa missão, eu prometi a ele que eu ia cuidar dos dele. E não era só lá que precisava de salvação, era aqui também. Vidas aqui também dependem de mim. Então nessa hora vem a fé. A fé vem aí, minha gente. A fé vem exatamente aí. A fé é isso. Primeiro você dá o pé, depois você usar o chão. Fé é isso. Primeiro você dá o pé, depois Deus coloca o chão. Primeiro você dá um passo, depois Deus dá o piso. Eu falei para ele ir lá cuidar dos meus.
que eu cuidaria dos dele. Eu fiz um voto com ele de que se eu cuidasse das coisas dele, ele cuidaria das minhas. Aí vinha o quê? Eu abri mão da minha vontade. Minha vontade humana era de estar, e o direito humano, eu tenho direito de estar com aqueles que têm meu sangue. Mas eu tinha tarefas aqui tão urgentes quanto. Minha gente, ou isso daqui ilumina a nossa atitude, ou a gente vai embora e para de brincar, de casinha, de fé. Ou isso daqui condiciona a nossa razão, o nosso coração, ou isso daqui nos toca, ou a gente para de brincar. Vamos embora. Um anjo diz: para Deus nada é impossível. Ou eu acredito nessa informação, e essa informação se torna ser e agir, ou eu vou embora. Divido com você que valeu a pena ter aberto mão do meu projeto, para fazer o projeto de Deus. Faça-se. Faça-se. Queria que você rezasse hoje comigo essa palavrinha. Que essa palavrinha virasse um mantra na tua semana. Faça-se. Não é o nosso projeto que salva nada nem ninguém, minha gente. É o projeto de Deus. Não é a tua vontade que salva nada nem ninguém. É a vontade de Deus. Não são as tuas ideias, nem os teus projetos, nem os teus rabiscos que regem o universo. Mas o traço de Deus, quem define tudo. Mas quem tiver coragem de colocar o pé, Deus mesmo colocará o chão. Vamos rezar isso? Vamos ficar de pé? Eu só não mando você cantar e sentar, senão você dorme. Feche teus olhinhos. Canta comigo. Fiat e faça-se. Fiat e faça-se. Não tenha medo de dar um passo. Chamas por mim, ouço tua voz, que queres de mim, ó meu Senhor. Estou aqui ao teu dispor, servo fiel da tua vontade eu serei. Teus planos vão além do que eu possa entender. Quem sou eu para merecer tantas graças assim? Meu sim, eu quero te dizer, querer o teu querer e assim viver. Pois eu já não posso mais calar a voz que grita em mim. Fiat, faça-se, faz em mim, quero que faças sim. Tua vontade sim, faz em mim, quero que faças sim. Fiat, faça-se. Tá fraco, tua vontade sim. Vontade sim, faz em mim, quero que faça. Mais uma vez, Fiat, faça-se. Fiat, faça-se. Faça-se, Senhor. Faz em mim, quero que faças sim. Não a minha, mas a tua vontade. Deus sabe o que é melhor. Então faz comigo assim. Hoje eu quero abrir mão da minha vontade, Senhor. Não a minha, mas a tua. Não o meu projeto, mas o teu projeto. Não o que eu pensei, mas o que você pensou. Muito obrigado por esse quarto domingo do Advento. Eu quero ser homem suficiente ou mulher suficiente para abrir mão do meu projeto para um projeto perfeito, pensado desde toda a eternidade. Professemos então a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e em Jesus Cristo, seu Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso,
onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, Na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. cheios do desejo de realizarmos o projeto de Deus,